dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, parceira aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário, você tem um link, faz seu cadastro, você já pode apostar e na primeira aposta você coloca o valor que quiser, usa a palavra Ave Mais para dobrar e você dobra o seu valor. E aí você aposta e ganhando a 1xBet paga bem e paga rápido. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Bom, como eu sempre falo depois dos jogos, o que a gente falou do jogo, a gente falou ontem no canal Atenção Vascaínos, no pós-jogo. Eu não gostei do jogo. Meus companheiros viram algumas coisas boas. Eu fui muito radical mesmo. Não gostei porque me preocupava a falta de atitude, o desequilíbrio psicológico do time num momento tão importante. E eu senti isso. Senti que o time limitado do Vasco, poderia ter tudo, menos falta de equilíbrio, falta de capacidade de controle do jogo. E não teve. O Londrina teve momentos melhores, teve chance de ganhar o jogo, o Vasco também as teve, mas aí eu acho que pesa não só a qualidade técnica, como principalmente a cabeça, o emocional do Vasco. A gente comentou sobre isso durante toda a semana, que havia uma pressão muito grande para o jogo. Mas quando você joga em casa e sai na frente 1-0, é inadmissível, inadmissível. Mas aí bate a questão técnica. Você tem um lateral como o Paulo Vitor, jogador fraco, muito fraco ainda, muito fraco mentalmente. Você vê que é um jogador assustado, que quer mostrar serviço, mas desesperado, dando bicão para todo lado. Muito ainda juvenil para jogar no nível Vasco. A gente às vezes não entende como é que um jogador desse saiu do Botafogo comprado para o Inter. Mas aí você entende por que o jogador não deu certo no Inter. Então não vejo capacidade do Paulo Vitor, inclusive, jogar nessa reta final. Mas eu queria comentar sobre atacantes. O Raniel é o artilheiro do Vasco. Sim, tem 9 gols. O Germancano, ano passado, na péssima campanha do Vasco, fez 11. O Raniel marca os seus gols, tem a sua importância em alguns momentos, mas é muito pouco para quem quer brigar para subir. Muito pouco. Você tem no Grêmio o Diego Souza, que é o jogador de área. Você tem no Cruzeiro o Edu, que é um centroavante que foi artilheiro da Série B no ano passado. Você tem no Bahia o Ricardo Goulart, tem o Davó, jogador que jogou no Corinthians, mas muito mais o Ricardo Goulart, que é um jogador importante, não é o artilheiro que se esperava dele. Você tem no Sport Recife o Wagner Love, que é um jogador experiente. Você tem logo ali brigando no Londrina o Douglas Coutinho, que é um jogador que já rodou, jogou fora, jogou no Atlético do Paraná e que ontem até não jogou. São jogadores, tirando o Diego Souza, que está no ocaso da carreira, são jogadores de uma média normal. Nenhum jogador desse jogaria a Série A de Campeonato Brasileiro. Mas não é por conta disso que você tem que nivelar e trazer um jogador que você pode até dizer que tem entregado. Mas a gente sente o jogador grande nessas horas, nesse momento. O Raniel é um jogador que tem uma história de vida muito interessante, uma história de vida muito comovente, que saiu jovem do Cruzeiro, na verdade ele veio do Santa Cruz para o Cruzeiro, e aí foi vendido ao São Paulo, não foi tão bem, girou, foi ao Santos, também não foi tão bem. E aí você pega um jogador que, né, você pode até dizer que teve uma base razoável, teve uma base interessante, porque o Cruzeiro dá uma base boa, né? É um clube que tem tradição em fazer isso. É um jogador que poderia, aos 26 anos de idade, ter um mínimo de capacidade técnica para fazer a escolha na hora de concluir. Porque se a gente for ver os 9 gols do Raniel no Campeonato Brasileiro,
ele fez 2 de pênalti, fez um recente contra o Náutico, fez um também contra o Criciúma, faltam 7. Não me lembro assim de nenhum gol virtuoso dele, não me lembro. Gols muito mais de entrar cara a cara e decidir, como ele teve ontem 2 oportunidades e não as fez. E aí você tem um jogador como ele para depender de gols para subir, me assusta. Me assusta porque eu acho que o Raniel, e eu já falei isso aqui várias vezes, e fui muito combatido, tem muita gente que acha o Raniel uma maravilha. Acho o Raniel um jogador assim, extraordinário, um jogador fora do comum. Eu não acho. Eu acho que o Raniel é um jogador de um Vasco refém, né? Refém. Porque o Vasco não tem dinheiro, traz um jogador como ele, é o que tem, é o que vai, né? E aí, mais uma vez, refém de um clube falido, como o Vasco estava, né? O Carlos Brasil traz o Eric, baseado em quê? Em análises, jogador que foi artilheiro do Campeonato Gaúcho. O campeonato tem Grêmio e Inter. Ele jogava no Ipiranga de Erechim, chegou à final e viveu de um gol que fez contra o Internacional, mas chegou ali precedido. Um jogador fraquíssimo, jogador de time pequeno, jogador de nível time pequeno, que veio, me lembro, a esposa dele postando nas redes sociais, infelizmente vão ter que voltar para Porto Alegre, porque ele não vai ficar no Vasco. Como também o Zé Afonso, o Zé Santos, sei lá, os caras que mudam de nome toda hora, Zé Silva, Zé Vitor, sei lá. O Zé, aquele centroavante que o Vasco botou lá no jogo com o Criciúma, que a gente não ganhou demais lá em Criciúma no contra-ataque, porque ele é horroroso, ele é muito fraco. Então, você depender desses jogadores para ter gol e ter acesso, porque ontem, caros amigos, o Andrei Santos chegou a 7 gols. O Andrei Santos é o vice-artilheiro do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Um menino de 18 anos. Isso é muito preocupante. Porque você está dependendo de um jogador de meio, que é craque, que é um excelente jogador, para estar toda hora decidindo o que é pior e tem 2 cartões amarelos. E o desespero de você perdê-lo. Como é que você joga sem o Andrei hoje? E há uma tendência, porque ele se expõe, dele tomar esse cartão. Então, é uma situação difícil, porque o Vasco não tem bons atacantes, o Vasco não tem jogadores agudos. O Vasco tem, por exemplo, o Figueiredo, que é um jogador que tem 3 gols como profissional, sendo que os 3 gols chutes de fora da área. Ele, como centroavante, não consegue, porque a posição dele não consegue fazer gols no Vasco. Você tem o Gabriel Peck, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, é jogador que só faz gol em Campeonato Carioca, jogador também que perdeu completamente a confiança. Você traz o Fábio Gomes, que é um atacante que veio precedido de boa fama, jogou bem no Oeste, foi vice-artilheiro da Série B em 2019, foi para os Estados Unidos, jogou muito bem no New York Red Bull e veio comprado pelo Atlético Mineiro e por conta da presença do Hulk e outros mais, acabou não jogando. E veio, e às vezes que jogou pouco, também não conseguiu tocar na bola, mas não tem tido oportunidades. Até estranhamente, mas não tem tido. Entrou lá contra o Brusque, entrou muito mal. E por que eu estou fazendo esse panorama todo? Porque eu acho que o único jogador que presta nesse momento é o Ignaldo, que é um menino de 18 anos de idade. E que ontem, sinceramente, eu não entendi a retirada dele. Se ele está com 2 amarelos, é porque ele marca a lateral, tira ele da ponta e bota onde ele joga, de centroavante. Ele vai fazer fumaça, ele vai marcar a saída de bola. O Vasco precisa de atitude no último terço. O Vasco não tem. Não dá mais para jogar com Raniel e Nenê apenas cercando a saída de bola. O Vasco espera muito o adversário para retomar a bola e fazer um contra-ataque que ele também não tem velocidade para puxar. Então é um time que não marca a saída de bola, é um time que recua até o meio-campo, tenta roubar a bola com o Yuri Lara e com o André eventualmente, para puxar um contra-ataque com o Nenê e Raniel. Não adianta. É falta de inteligência. É uma montagem errada. Porque se você marca a saída de bola, você obriga o adversário ou a arriscar e perder, adianta a marcação em curtos espaços. Tem o Bosa, que é um zagueiro mais veloz, já foi até colocado como
jogador veloz, o melhor jogador em velocidade na Série B. Alguém deu essa informação aí. Como quase aqui, para caso do chute por cima, ele chegar. O goleiro atento para estar fazendo essa cobertura, mas encaixota o time adversário. O Vasco não faz isso. O Vasco não marca. O Vasco não faz saída de bola pressão. E aí a gente vê as fragilidades. Porque é um time que tem atacantes ruins, atacantes que não sabem fazer gols, atacantes, tirando o Aguinaldo, que não marcam pressão, que são preguiçosos para marcar, alguns muito mal preparados fisicamente. O Eric, para mim, é um jogador que não tem a mínima condição de jogar, jogador que tem um biotipo pesado, é pesadão, é bundudão, é um jogador que, sabe, não dá liga, cara, não dá liga. O Raniel da mesma forma, parece um veterano, para dar uma marcada em alguém, para fazer um giro, parece que está, né? Parece que está carregando um saco de pedras. Então você tem atacantes limitados para um time que precisa vencer. E aí vocês poderiam me dizer, poxa, mas a gente tem ganho alguns jogos, vê quem faz os gols. Tudo é Andrei. Tudo é o Andrei. Quando não o Figueiredo, num chute fora da área, como foi contra o Náutico. Andrei fez um gol, Aguinaldo fez outro, Figueiredo fez outro e o Raniel fez de pênalti. No jogo com a Tombense é o Marlon Gomes que faz o gol, é o Andrei que faz o gol. E aí? Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente melhora isso? Talvez botando um time mais postado à frente. Agora é hora de ter coragem. Agora é hora de pensar que não dá mais para negociar. Tem que chegar em Ponta Grossa e pensar o seguinte, ou a gente vai, ou a gente racha. Como é que vai ser? Vai ficar com medo de novo de perder em Ponta Grossa? Vai ficar se borrando de medo de ter a 9ª derrota? Porque vai ser uma vergonha para esse grupo. Esse grupo precisa ter vergonha na cara. Tem obrigação de pontuar em Ponta Grossa. Não dá para o Vasco chegar em Ponta Grossa achando que vai perder o jogo. Não dá. Se imponha. Jorginho, você é o cara de mais nome de todos esses caras. Você tem que chegar na cara deles e dizer, olha, e aí, gente? A gente vai ficar com medo do Operário? Marcação, saída de bola. Porque se ficar esperando de novo, vai perder o jogo. Porque o Vasco perde o jogo nos duelos individuais. Porque tem uma defesa mais velha, tem uma defesa veterana, tem um meio-campo muito veterano, então você bota volume no jogo, o time do Vasco sente. É preferível você adiantar a defesa, deixar o Boza como jogador mais posicionado para uma possível enfiada de bola e ter do meio-campo para frente um time que encaixote o adversário. Tem que ter, porque o Vasco precisa somar ponto. O Vasco precisa ganhar, inclusive, o jogo, se possível. Mas dá confiança? Pelo ontem, não. Eu quero acreditar, eu acho que o Vasco vai subir, acho que tem muita coisa para acontecer, mas o ontem me botou um baita de um ponto de interrogação na cabeça. Se esse time não está sentindo essa pressão, se esse time não está psicologicamente abalado. Você vê jogadores nervosos no final do jogo, o Anderson Conceição passando mal, o Anderson Conceição com mal súbito, comeu, não comeu. Estranho. Muito estranho, muito estranho. Psicológico é algo que mexe com a cabeça da gente, é algo que mexe com as nossas atitudes. E nesse momento eu acho que um grupo que tenha respaldo de comissão, que tenha um bom psicólogo, tá na hora da psicóloga do Vasco dar o dedo. Do Jorginho usar a sua experiência, do Joelton também usar a sua experiência, auxiliar. Tá na hora. O próprio Nenê, tá na hora. Abdicar de repente jogar, ficar mais ali ao lado, ir pro banco, tá junto, porque não dá pra gente perder a classificação, porque esse time vai afrouxar na hora H. Não vai ter o culhão que eu falei ontem, porque pra mim o culhão é fraquejar na hora. Eu acho isso, não é ser frouxo, eu acho que é fraquejar, é ficar com medo. Na hora de decidir cara a cara, tremer, o gol diminuir. É não marcar certo, é dar passe errado toda hora, é a bola queimar no pé. Não dá. Jogando em casa, não dá. 16 jogos, 6 empates, 10 vitórias. Está tudo muito bom. Continuamos no G4.
Mas agora, a diferença, dependendo do jogo do Ituano, pode diminuir para 2. Já diminuiu do Sport e do Londrina. A sorte é a questão do saldo. O Sport tem 0 de saldo, o Londrina tem 1, o Vasco tem 7. Né? Mesmo que empate, mas precisa vencer. Precisa fazer resultado. Precisa dar cara a tapa. Não dá para jogar como o Vasco jogou ontem. Aliás, como o Vasco tem jogado. Porque é um time que toma um gol, desespera. Foi assim contra o Cruzeiro, jogou 25 minutos, tomou um gol, meu Deus do céu. Ontem tomou um gol, meu Deus do céu. É um time sem força mental. E isso é assustador. Não gostei não. Muito preocupado. Preocupado demais, porque eu não esperava isso. Queria acreditar na vontade, na disposição, na atitude, e foi tudo o que eu não vi ontem. Vi um time que até teve criação de jogadas, até teve chance de gols, muito mais em cima da incompetência do adversário, mas que não teve equilíbrio para vencer. Ontem era jogo para matar. E o Vasco não matou. E isso preocupa demais. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, fazendo um rescaldo. Esse vergonhoso dia de ontem para o Vasco. Mais um, né? Mais um. E à noite eu volto lá no canal Atenção Vascaínos com o Avenida.